Olá, sejam todos... Olá, sejam todos bem-vindos à primeira Mostra Piranhão de Cinema, que está acontecendo simultaneamente em Teresina e São Luís, que teve início dia 11 de janeiro de 2023 e se estende até o dia 14, sábado, com a programação super especial de mesas, de bate-papo, oficinas e exibições. Nós queremos agradecer os nossos parceiros que estão tornando possível a realização da mostra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar esse texto no final. É um texto alegre no final, não preciso fazer agora. Vamos fazer o seguinte, vamos começar mesmo... Vai ser só voz, né, Ana? Oi? Vai ser só voz, né, que vai... Isso, a gente vai extrair o áudio. Vai ser assim. Mas eu vou falar aqui um pouquinho, né, da mostra, para a gente começar a conversa, né, um texto de apresentação deles mesmo. Então, a primeira Mostra Piranhão de Cinema é uma realização do Centro Cultural Vale do Maranhão e da produtora Labicine Filmes, né, com apoio da ASAC, Associação Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, e Instituto Biqua. Enfim, é isso. E aí, eu sou a Ana Raquel, eu estou aqui fazendo a apresentação desse podcast com os realizadores da sessão de quarta-feira, dia 11 de janeiro. Né? A gente tem aqui o Lucas Mendes e a Anouk Mulá. Tá? Eu vou pedir para eles se apresentarem, falarem um pouquinho, né, da sua trajetória, enfim, e aí a gente vai conversando, tá? Anouk, pode começar? Olá, boa tarde, eu me chamo Anouk e eu sou francesa, mas eu moro no Maranhão faz 5 anos e, na verdade, eu vim no Brasil para conhecer a cultura brasileira, que é muito rica e diversificada, e eu me apaixonei pelo Maranhão principalmente, porque a cultura é uma riqueza imensa, especialmente a cultura popular, e eu gostei muito e acabei ficando, pesquisando, trabalhando do lado, e isso me inspirou para fazer projetos, filmes, sobre vários assuntos da cultura, e eu acho que ela merece ser mais valorizada e mostrada, né, que as pessoas conhecem mais. E então eu faço filmes com poucos recursos, mas a partir do momento que eu tenho uma ideia, eu faço o possível para concretizar. E o clipe que foi apresentado, ele foi feito com celular. E um amigo que escreveu a música e que compôs a música, cantou, e isso fala muito justamente da cultura do interior, porque a letra fala muito dos costumes, dos hábitos do povo do interior, e da tradição do artesanato, e falar um pouco do trabalho das quebradeiras de coco-babaçu. E por isso que a gente planejou ir numa comunidade e filmar lá esse cenário. Ok, obrigada. E aí, Lucas, vamos contigo. Eu me apresento enquanto pessoa ou já falo da obra também? Você pode se apresentar, né, falar, assim, de onde você está morando, sabe? Isso porque porque é interessante para a gente essa questão dos territórios, né, desse encontro em territórios. Então, acho que isso na apresentação é importante. E aí também fica à vontade. Pode dar uma prévia, né? A gente vai... Eu tenho umas perguntas aqui, então a informação que você quiser trazer tá tranquilo. Massa. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Mendes, sou realizador do Curta Voa, que fez parte dessa mostra linda aí. Agradecer a oportunidade da Mostra Piranhão de estar fazendo essa ponte com vários realizadores de obras incríveis. No mais, trabalho com cinema já há pouco mais de uma década. Existo nesse espaço de várias formas, mas a direção de arte é a que mais faz meu peito ritmar.
bater num ritmo mais bonito, então sou diretor de arte. Para além disso, também eu sou criador do curso Por um Cinema Decolonial, a criação de imagem entre a memória e o pertencimento, que eu viajo o Brasil oferecendo esse curso de formação na área de cinema decolonial. Me compreendo enquanto comunicador desde quando criança, né? Minha família, na década de 90, minha família passa a ter um pouco de ascensão, e aí, com essa ascensão, eles compram um carro de mensagem ao vivo, e aí, nessa brincadeira, eu compreendo que a minha trajetória enquanto comunicador nasce ali, no final da década de 90, com os carros de mensagem ao vivo, muito Sputnik, ao som de El Chan, de Lara Fábia. Então, minha trajetória na comunicação começa aí. Para além disso, eu sou um pesquisador da memória e dos afetos, sou mestrando na Universidade Federal da Paraíba, pesquiso direito à memória de pessoas negras, e o meu filme ele nasce também a partir da estiga, de pensar o direito à memória de pessoas pretas, e como eu podia trazer isso para uma obra e discutir esse direito à memória a partir dos registros que a minha família teve, né, tiveram direito. A gente veio de família muito pobre, então, até esse fato acontecendo na nossa vida, nós não tínhamos muitos registros. Quando a gente passa a ter esse carro de telemensagem, a gente passa a ter vários registros, e aí, no meio da pandemia, eu em casa sozinho, eu resolvo resgatar esses VHS, pensar o que eu podia extrair dali, né, porque eu acho que é muito nessa perspectiva, quando a gente fala da gente, a gente fala do mundo, e pensar o que eu queria falar para o mundo, né, a partir da minha história. E aí, nesse desmembrar esse material, a partir desse contato do grupo de WhatsApp da família também, das imagens compartilhadas, eu resolvo fazer um filme sobre a história do meu avô, que é um homem preto, que a família dele vem do Maranhão para o Centro-Oeste, não sabe nem ler nem escrever, e ele, quando chega em Goiânia, ele se torna barbeiro. E aí, muitos anos depois, eu vou conhecer, né, mais de perto a cultura do candomblé, e vou descobrir a preciosidade das pessoas que cuidam da cabeça dos outros. Então, eu falei, então aí tem uma história que ela deve ser contada, que vai falar sobre ancestralidade, vai falar sobre masculinidade, sobre afetividade, sobre o direito à memória, tudo aquilo que me reverbera, né, tudo aquilo que me move, tudo aquilo que me potencializa. E aí, então, eu passo a fazer essa pesquisa, esse levantamento para fazer o filme A Voa. Ele é um filme curtinho, ele tem 4 minutos, e o A Voa, ele é um convite para a gente se encontrar na memória que não é no aqui e agora. A gente passa por várias nuances dentro da obra, onde, por todos os lugares que ele rodou até hoje, as pessoas vão se identificando e se encontrando de alguma forma, ou comigo ou com meu avô. Então, eu brinco que o A Voa, ele é um filme pandêmico, e eu faço ele na pandemia para a gente se encontrar no momento que a gente não pode se encontrar. Então, basicamente, a minha história ela vem desse lugar da comunicação, sou um pesquisador da comunicação, dos afetos e das memórias, e a minha obra se dá a partir desse ponto. Tá certo, gente. Obrigada. Vou só fechar a janela aqui, começou a chover. Ok. Então, fiquei pensando aqui, né? Vocês trouxeram essa questão que é o que a mostra traz, que é essa relação entre territórios, entre lugares. E aí a minha pergunta é para vocês, assim, durante esse trabalho, como é que vocês sentiram essa importância, né? Como é que foi isso como construção do trabalho? Essa importância dessa reconstrução dessas imagens de trajetória, né? Porque o clipe, né, no caso que compõe a mostra, fala assim, as imagens, né, é uma comunidade de quebradeiras de coco, né, e mostra exatamente isso, mostra a relação do rio, e aí queria saber, né, de como foi esse processo de estar fazendo esse filme pensando nisso, né, pensando nessa construção dessas imagens, e também para você, Lucas, né, que você pega essas imagens de arquivo, né, traz essa pessoa
que é o seu avô, né? E é uma coisa assim, um filme pandêmico, uma coisa, né, assim, de distanciamento, né? Acho que a pandemia trouxe um pouco dessa coisa de revirar arquivo, né? Ou deles se mostrarem, né? Enfim, houve esse encontro, né? E aí você cria novas memórias, né? E, enfim, como é que foi isso para vocês, assim? Lucas, pode começar? Posso. O filme ele nasce realmente desse desejo do estar perto, né? E aí a gente começa a revirar esses arquivos. Todo filme ele é feito por arquivos VHS da família que eu encontrei, com vídeos do WhatsApp. Nenhuma imagem do filme foi pensada, fica ali, ou canta essa música, ou não. O filme ele é completamente de arquivos é, por acaso, que existem por acaso no grupo de família. Eu tenho uma família que são meus avós, né? Meus avós têm 18 filhos, que vão gerar 18 noras e genros, e aí eu tenho um tanto de mais de 50 primos, né, que são netos da minha avó, então tem uma família muito grande, então tem muita gente a mandar muita coisa no grupo da família. É, então ele se dá a partir desse contato com essas imagens, né? E aí eu comecei a pensar muito que para nós, pessoas negras, a gente tem uma relação geográfica do território que ela é uma coisa muito mais interna que externa, né? Como que a gente... e eu acho que é isso que identifica em cada um, em cada uma, quando a gente encontra um irmão ou irmã preta que está falando de memória, que está falando de afeto, né? Acho que é um lugar, assim, a gente tem já um costume muito evidente no Brasil de falar muito das dores de pessoas pretas, né? E não que meu filme não fale de dores, que eu acho que ele fala também, né? De algum modo. Mas esse reconhecimento desse território interno, ele foi também, como você bem pontuou, Ana, para a gente construir novas memórias, né? Criar novas possibilidades, né? Quando eu me deparo com essa perspectiva diaspórica, eu entendo que a ancestralidade ela é um retrovisor, né? Que você olha para trás, mas para andar para frente. E aí, a partir daí, a gente fabula novas possibilidades, né? Que até então foram vistas como impossíveis. Então, eu acredito muito que esse caminho da memória ele é revolucionário para a gente criar esses mundos possíveis e pertencíveis. E eu gosto muito de sempre estar atento às miudezas. Então, eu acho que a cantiga que o meu avô canta, a rede amarela, né? Essa lembrança de estar esperando o meu avô, né? De como isso me compõe enquanto sujeito no mundo, foi essencial para eu construir essas memórias ancestrais e futuras que também são passadas, sabe? Então, esse reconhecimento do território, respondendo a sua pergunta, eu acho que para mim ele foi muito importante, mas para compreender que o território do povo preto, ele não é externo, ele é interno. E é isso que eu encontro em cada irmã preta que assiste meu filme e diz, me emocionei muito, meu avô cantava essa música, eu também tenho uma relação super difícil com meu avô, mas a gente está reconstruindo, né? Então é a partir desse reconhecimento desse território interno que o filme foi feito. Super, super. Anouk? Então, para mim, eu vejo esse clipe, eu queria fazer na perspectiva documentário, como se fosse arquivar para lembrar, porque eu sempre me perguntei, mas daqui 20, 30 anos, será que vai ainda ter as quebradeiras de coco-baçu? E será que vai ter essa memória, né, que vai permanecer. Então, quando eu recebi a letra, que eu escutei a música, eu falei com a equipe, eu falei que era muito importante encontrar uma comunidade, falar com as mulheres, explicar, mostrar a letra, fazer escutar a música, e explicar que a gente queria registrar o trabalho dela, que a gente queria se aproximar ao mais perto do cotidiano, do que pode ser, e até filmar com detalhes, né, um trabalho de quebrar mesmo, e de ver, porque
o começo para fazer o azeite. E ao redor de tudo isso temos os elementos do interior do Maranhão, terra de cocais, né, que a gente foi perto de Caxias, numa comunidade de lavras. Então, é para retratar, né, tudo essa paisagem. Então, e também tinha também essa companhia de dança, companhia dança do Lili, e que é uma companhia importante na cidade de Caxias, com o mestre Pelé, e isso também de incluir uma dança tradicional, regional, dentro do clipe. Então, tinha um, um trabalho de preparação com eles, de falar também da proposta e de trabalhar juntos. Bom, a gente teve poucos tempos assim, para encontrar a comunidade, fazer tudo, a produção foi bem assim, com os recursos que a gente tinha, mas é nessa perspectiva de mostrar um aspecto bem local, regional, típico, tanto no trabalho das quebradeiras, né, no retrato delas, tanto na companhia da dança do Lili, e isso para falar, né, desse assunto. Eu não sei se, se eu expressei bem o que eu queria passar. Sim, 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 total, porque tem justamente essa coisa que eu fiquei pensando, que isso é um registro da comunidade, né? É um registro, né? E aí os registros, eles são todos importantes, né? Assim, ainda mais se tratando de comunidades que tem que são comunidades quilombolas, né? Lavras é uma comunidade quilombola, né? Então, assim, essas comunidades que tem essa relação de confronto com a natureza muito forte, né? E aí tem uma coisa que eu fiquei pensando no clipe, que o clipe é de uma música, né? De uma música de uma artista, que aí eu vi que ele fez a música na Bahia, né? Do Tássio Cereja, a música do Tássio, e na letra, né, ele vai descrevendo ali o cotidiano, né? O cotidiano, ele é tema dos dois filmes, né? Tem essa coisa desse encontro com os dois, com as duas obras, né? Tem essa relação do cotidiano, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, de como a música também está nos dois filmes, né? Assim, de como tem também esse outro elemento dessa oralidade, né? Porque é um clipe de um artista que está numa comunidade, né? Aí ele chega, ele está lá, só que tem justamente essa oralidade da relação entre as quebradeiras de coco, entre os ribeirinhos, né? Tem essa oralidade, tem essa troca que é feita, né? Principalmente nesses momentos de trabalho, nesses momentos em comunidade, né? Assim, e aí eu fiquei pensando nisso, né? De como o clipe ele traz essa questão também dessa oralidade nisso, né? Eu penso até que por conta dessa intenção documental e tal, né? De estar presente. E aí o Lucas, ele constrói essa oralidade, né? Por uma música, né? Enfim, na sessão, as pessoas ficaram cantando e tal, rolou, foi muito legal, muito legal, muito legal. É incrível, gente. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação também, que essa relação dessa oralidade, né, dessa aproximação, reaproximação, de como isso vai sendo passado, né, de como as memórias de uma família, enquanto história, ela é gerado interesse por isso, sabe, por conta dessa atitude que principalmente que na cultura negra, né, que na cultura afrodiaspórica é pela oralidade, né? Essa construção, ela é falada, ela é trocada. Enfim, queria que... É isso, queria que vocês trouxessem esses aspectos, né? De como essas nuances da oralidade, ela também é uma construção narrativa, né? Nos filmes de vocês.
Quem começa? Bom, Vamos com a Nuke, vamos com a Nuke. ok. Sim, a questão da oralidade é um aspecto que eu observei logo quando comecei a pesquisar a cultura popular daqui do Nordeste e de matriz africana e indígena, e isso que realmente foi um prazer de conhecer, de observar, de vivenciar, e eu acho que dentro do clipe justamente tem essa oralidade, já pelo fato que ele pegar um ritmo, que é o ritmo do coco, e que esse ritmo do coco, que vários ritmos, na verdade, vêm do trabalho rural, que foi a marcação do coco, vem de um trabalho rural, e as pessoas começaram a fazer versos, assim, de um jeito espontâneo, de improvisação, e as cantigas são feitas assim, sem que seja registrado, escrito. É difícil pesquisar assim para ver letras ou coisas escritas sobre os ritmos de música popular. Agora está um pouco se fazendo, mas é uma cultura, uma oralidade, então não é uma coisa que se escreve, que você vai poder achar assim, é uma coisa que você vai poder aprender ou descobrir se você vai realmente no lugar, e se você participa, se você vai ficar com as pessoas, vai aprender com elas. E eu acho que já pelo fato que esse é um samba de coco, é um ritmo assim, já tem essa parte de oralidade muito importante, porque ele fez a, os versos, a rítmica e as letras, transmitindo essa oralidade, falando de vários aspectos, de falar de cofo, de maçã, fala de fazer, de fritar o peixe, colocar o azeite, para com machado amolado que se quebra o coco, para que a filha vai para a faculdade, para pagar a faculdade da filha, para comprar arroz e farinha. Então, tem todos esses aspectos que vão retratar, a farinha, a gente imagina já a casa de farinha, que geralmente tem uma casa de farinha, né, dentro da comunidade, e aí depois o frita um peixe, come, e vai se esticar, deita na rede, já tem essas noções realmente um cotidiano bem descrito, com precisão. Então, realmente, eu acho que ele escreveu isso como a gente costuma ouvir as letras de samba de coco, de ritmos populares, assim, de retratar o cotidiano com uma certa poesia, né, do ordinário, do gesto ordinário, assim. Obrigado, Nelton. Eu nunca vi meu filme na telona, gente. Estou super ansioso. Quando você fala, eu fico até ansioso. Tem um ano que ele está rodando, já foi premiado, e eu nunca vi ele na tela do cinema. E aí você fala que a sessão foi assim, eu fico super ansioso para ver. Então, a questão da oralidade na minha obra, assim, eu acho que teve um momento na minha vida que eu tive que compreender quem eu era dentro do cinema, né? Quem eu era nessa proposta de contar histórias, porque durante muito tempo eu fiz parte de um cinema que ele era completamente branco, eurocêntrico, hétero, cis, né? E aí chegou um momento que eu falei, mano, acho que não é isso que eu tô querendo, né? Eu tô querendo, se contar história foi o que eu escolhi fazer da minha vida, e isso daqui me machuca, isso daqui eu conto histórias que eu não acredito, de uma forma que eu não acredito, eu vou buscar recontar essas histórias. E aí, o primeiro curso que eu criei, inclusive, chamava Cinema de Reconto,
eu fui buscar esses lugares da comunicação, de construção de narrativa e tudo mais, por uma perspectiva africana do povo preto, e aí que eu me encontro com a oralidade, né? Que para mim é magnífico, assim. E aí sim, eu descubro uma ferramenta de cura, porque esse cinema, quando a gente faz, né? Esse cinema diaspórico, esse cinema preto, esse cinema que carrega tudo aquilo que a gente acredita, ele é feito dessa forma, ele é um cinema de cura para mim. E aí eu comecei a pontuar, né, a mapear onde essa oralidade estava presente na minha vida, desde a época que eu começo a usar esses arquivos, né, desde a época dos arquivos que eu uso para contar a história, e aí comecei a perceber, a minha família toda é musicista, assim, eles cantam desde muito cedo, né, meu avô é barbeiro, mas a memória afetiva que eu tenho dele ficar contando histórias na barbearia por horas, assim, né, muito engraçada a minha família. A minha avó ela é costureira, mas ela, além de alinhavar o tecido, ela alinhavava essas histórias também, né? Sempre trouxe para a gente coisas muito presentes do nosso passado, né? Acho que essa família preta foi se fundando a partir de compreender a memória enquanto uma ferramenta, e usando a oralidade para que isso acontecesse de forma mais concisa, né? De preservação, do nosso direito à existência, né? E aí eu fui pesquisar autores outros, assim, né? Fui pensar numa perspectiva de um outro cinema do qual eu acreditava. E aí eu me encontro com uma autora que eu gosto bastante, que é a Alida Wish. Ela trabalha com literatura, com... ai, gente. Ela trabalha com literatura, ela é norte-americana, uma mulher trans preta. Ela trabalha com ficção científica. E aí, a Alida tem um texto que eu encontro com ele, e aí, para mim, ele passa a ser muito importante, que ele tem um texto que tem um fragmento que fala que nós somos o sonho daqueles que se recusaram a nos enxergar enquanto mercadoria. Eles curvaram a realidade e nos sonharam, por isso que a gente está aqui. E a gente tem uma responsabilidade com isso. E aí, pensando nesse meu lugar, né, enquanto uma bicha preta que veio da periferia, advinda de terreiro de candomblé, né, macumbeira, maconheira, pensando como eu quero recontar essas histórias, e como ser essa responsabilidade, ser o sonho dessas pessoas escravizadas que curvaram a realidade, por isso que a gente está aqui. Eu compreendo que eu também sou a voz dessas pessoas que me sonharam lá atrás, né? O escravizado e a escravizada que me sonhou, que existiu há muito tempo atrás, elas estão em mim, e tem muito para falar ainda. Então, o escravizado que existe em mim tem muito para dizer. E aí o meu compromisso é com essas pessoas também, para além da questão aqui agora, né? É, então, acho que a oralidade, ela parte muito nesse lugar do reconto, de compreender como é grande a responsabilidade de ser esse sonho dessas pessoas escravizadas, né? Como é importante eu ter voz para falar, por exemplo, hoje na universidade, né? Eu vou ser o primeiro neto da minha família, desse mais de 50 netos, que vai ter um curso superior, né? E aí, como é repassar isso para frente, né? Fazer um esquema de encruzilhada mesmo. A gente pega os saberes deles, que são violentos com a gente, né? Que tá aí para exterminar a gente, e cruza com o nosso, para a gente existir e recontar e criar novas e outras possibilidades de existir no mundo. Super. E aí, pegando o gancho dessa relação com o outro, queria que vocês falassem um pouco de como é que foi esse trabalho dentro dessa construção, né? Como é que é se aproximar de uma comunidade tradicional, né? Assim, também, eu acho que essa questão das aproximações, né? Ela é um desafio, né? Porque aí você tem que se desfazer das suas certezas, né? Para poder ter um envolvimento. E aí eu queria entender assim, como foi para vocês esse processo de envolvimento com esse cotidiano, seja nessa reelaboração, essa aproximação, reaproximação do cotidiano, e aí, no caso de ti, né, Lucas, assim, como é que foi essa negociação também? Você falou, né, que tem um grupo do WhatsApp da família que já está ali, mas é uma coisa interna, tá, né, tá entre vocês. E como é que foi, então, essa negociação tua mesmo ali com os arquivos da tua família
para uma exibição, para fazer um filme, né? Um filme é uma coisa que as pessoas vão ver, né? Assim, diferentes pessoas, né? Diferentes reações. Como é que foi essa coisa de construir isso, trabalhando isso, né? Dessa coisa íntima, né? Que é a família, né? E aí, Anuque, pensando também nessa tua relação de se aproximar dessa comunidade, né? Desse teu trabalho, assim, das tuas intenções e nesse envolvimento com essa realidade, né? Assim, de como foi essa troca, né? Porque sempre tem essa relação, né? De troca e aí como é que isso foi se fortalecendo, né? Para gerar o trabalho, enfim. Pode ser contigo, Lucas? O processo lá em casa foi muito engraçado, né? Que como a gente vem de uma família periférica que durante muito tempo não teve acesso a nada, né? Vivemos na iminência de não existir aí durante muitos anos, a maioria das pessoas não entendia o que era um filme. Como assim fazer um filme, né? Então foi um processo muito doido, assim, de até educativo, né? De falar para os meus tios que são cantores, por exemplo, não, porque vocês também são comunicadores, vocês comunicam através de outra arte, que é a música. O que eu estou propondo é que a gente faça algo no viés da imagem, do cinema, que é esse lugar que eu existo. A galera adorou a ideia, a gente ainda não conseguiu ver nas telonas, então estou esperando assim, a gente passar em algum festival em Goiânia, que é onde a minha família mora hoje. O meu avô nunca pisou num cinema, então ele também não conseguiu ter essa compreensão ainda, então a gente está ansiosamente esperando esse momento para que ele pise no cinema quando a gente entrar em algum festival lá em Goiânia para ver ele na telona. E eu acho que esse movimento, como eu já disse, é um movimento de recontar mesmo a história, né? A história que foi contada. A gente sempre foi contada essa história que quem estava nessa telona era um padrão, né? E a gente vai lá, destrói esse padrão e reconstrói outro em cima. Então, com outro ponto também que eu disse que o cinema é meu lugar de cura, acho que para minha família também foi muito esse lugar de cura, de se compreender enquanto sujeito no mundo. A minha sobrinha, que é uma criança preta, periférica, que sofre várias violências cotidianas nesse Brasil, esse Brasil com Z, né? Que aí que a gente sabe como é. Ela falou, para mim, a primeira vez que ela viu, ela falou que ela entendeu que eu trabalhava com cinema, né? Ela falou, e por que as pessoas fazem isso? Porque a gente pode trabalhar com isso, né? Porque todas as pessoas da linhagem dela veio trabalhando no serviço braçal e surge a curiosidade nela, falar, então, peraí, então não é essa o único caminho? E aí a gente fala, não, a gente pode fazer outras coisas, né? Assim também quando eu levei ela num espetáculo de dança uma vez, ela falou, por que as pessoas dançam, tio? E eu também posso dançar, eu também posso trabalhar com cinema, eu também pode, né? Você pode construir mundo, né? Porque é isso, os que existem, a maioria dos que existem hoje não nos cabe. E aí eu tenho que ter esse diálogo tanto com as crianças da minha casa, né? Com os mais velhos, com meus mais velhos, com os meus tios, assim, mas para eles foi sensacional, né? Uma família que vive na iminência de não existir, entender que está circulando o Brasil inteiro, assim, a gente já ganhou alguns prêmios, e o feedback que eu tenho do avô graças a Exu, assim, é sempre muito bonito. Para eles é um espaço de cura coletiva mesmo, né? Porque também acho que não adianta eu fazer algo que vai me tocar, envolver essas pessoas, não dar nenhum retorno para essas pessoas, né? Elas continuarem sem saber o que é o cinema, quem pode fazer o cinema, quem pode contar essas histórias, né? Acho que o cinema, ela é a minha ferramenta, que ela é uma ferramenta ética, política e poética. E eu estou usando ela por todos os espaços que eu estou adentrando. Maravilha. Então, como que, como que a gente fez? Quando a gente começou a pesquisar e a falar do projeto ao redor de Caxias, nas comunidades, buscar e de explicar nossa intenção de colocar, assim, de mostrar, de revelar, de mostrar um assunto que é pouco mostrado quando a gente faz um cinema, assim, as pessoas da comunidade,
não têm costume como de ser filmadas, elas não têm costume de participar de uma filmagem, mas como é justamente é uma riqueza. A gente quer falar de vocês porque merece tratado, merece que várias pessoas de outras regiões e até fora do Brasil, porque eu falei que não sou brasileira, mas eu queria fazer esse encontro que o cinema permite, porque o cinema ele não tem fronteira, então qualquer pessoa do outro lado do mundo ele pode conhecer esse universo. Eu acho isso importante, porque isso que eu, quando comecei a mergulhar no cinema, é porque eu comecei a assistir filmes de país que nem conhecia o nome, que nem conhecia nada da cultura, e isso começou a aumentar minha curiosidade, a despertar, assim, e a gostar de culturas bem longe de mim, porque ela me ensina coisas de outro jeito de olhar o mundo, né, outro ângulo de visão, outra cosmogonia, e é muito enriquecedor, e eu acho que justamente um ferramenta, o cinema, de poder resistir contra uma hegemonia ocidental, contra uma mundialização que vai apagar as particularidades culturais de cada região, de cada país. Então, o cinema pode ser usado como ferramenta de resistência, porque ele vai arquivar no momento certo, dado, uma realidade. Porque antes de começar o cinema, eu estava muito na literatura, eu comecei a ler, mas o cinema, ele trouxe para mim um aspecto documentário, assim, mesmo que seja ficção, mesmo que seja clipe, ele vai arquivar, porque ele vai filmar pessoas reais. Então, eu falei de tudo isso com as pessoas, e eu falei que a gente queria falar simplesmente desse aspecto, e as pessoas eram tímidas, né, de ser filmadas, né, aí a gente propôs várias coisas, né, mas ela falava, a gente pode mostrar como que a gente quebra um coco, eu falei, sim, e maravilha, como que vocês fazem ali, por isso que tinha esse cenário o coco assim no chão e elas sentadas e de quebrar mesmo assim e pegar outra assim, foi bem simples. Eu falei, ué, queria saber como que vocês fazem quando vocês trouxe os cocos e como vocês fazem. Se a gente podia, a gente ia filmar desde o início, ia buscar, mas eu estou em São Luís e a produtora que é de Caxias, que foi fazer esse trabalho trabalho de campo, né, de comunicar o projeto, de entrar em contato, e eu cheguei depois. E não foi fácil, assim, de poder, a gente tinha pouco tempo, porque as pessoas mesmo da comunidade tinham esse tempo de disponibilizar para a gente também, mas foi muito legal, porque a gente filmou, e a gente comunicou depois com as pessoas, né, a gente a gente entrou em relação, a gente conversou bastante depois do clipe, e a mesma coisa para a companhia de dança, eles gostaram muito do projeto, foi mais simples, porque eles já são artistas, eles estão acostumados a ser filmados, e eles participam de muitas apresentações durante o São João, então, ele já estava acostumado a andar, que tem câmera, que a gente vai cortar, fazer outro ângulo e tal, e depois quando a gente terminou o clipe, a edição, e que a gente mandou o link para a pessoa, a gente teve um retorno muito entusiasta, porque em Caxias tem uma vontade também, que Caxias é uma cidade, uma grande cidade, mas é uma cidade que o movimento cultural também precisa ser mostrado também, né, que outra cidade do Maranhão, assim, não sou somente São Luís, assim, que na cultura, então, eles gostaram, de, mas vamos fazer parcerias, mais, vamos, isso é legal para eles, para mostrar também que em Caxias se faz também projetos, etc.
tem uma coisa, né, que vocês conversando, né, e aí o Lucas também já traz desde o início, que é essa coisa de educar, né, de trazer uma informação nova, né, orientar e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, né, nessa relação toda que, em tudo isso que envolve esse educar, né, e de como também ele aponta futuros possíveis, né, realidades possíveis, de como essa coisa de fazer acontecer, né, de trazer essa sensibilidade, né, enfim, esse relato, né, da sua realidade, enfim, esse relato de si, mas também de toda essa construção coletiva, construção cultural, né? Aí fiquei pensando aqui, né, que de como é isso também dessa sensibilização, né, dessa relação entre você sensibilizar, né, dentro desse processo todo, né? Porque assim, o filme do Lucas ele é bem, a gente fica super, né? Assim, realmente tem esse exercício de cura, sabe? A gente quer. Na sessão rolou uma conversa depois, e aí a Milena trouxe uma coisa muito bacana, que é justamente o filme, a gente sai do filme com a sensação de revirar os arquivos, de conversar com uma avó, de rever a tia que sabe de alguma história, sabe? Então, assim, traz isso pra gente, sabe? Traz esse valor da memória e de manter isso preservado, né? De preservar isso, assim. Aí estou pensando aqui nessa coisa dessa reelaboração de afetos, né? Porque traz essa coisa, sabe? De certa maneira, é uma cura, um cuidado, né? Assim, reelaborar mesmo, né? Tentar justamente afastar essa sombra da violência, né? Enfim, aí venho para a questão das quebradeiras de coco, da dança do Lili, dessa vida ribeirinha, né? De como esses territórios eles sempre estão sob ameaça, né? Sempre tem essa coisa de uma ameaça de perder a autonomia, enfim, e aí tem toda essa relação, né? De como é que esse encontro, né? Ele pode ser uma coisa também para fortalecer justamente esse pertencimento, né? Essa identidade, essa relação de, de até pensar, enfim, de se reafirmar mesmo enquanto identidade, né? Enfim, esse processo todo de como isso chega a ser trazido nessa perspectiva, né? De fazer um filme sobre as quebradeiras de coco, mas sobre o cotidiano, sobre a cultura rural, enfim, de como isso também provoca essa reflexão, essa autorreflexão, né? Assim, sobre o que eu sou no mundo, né? Assim, o que eu faço, né? O que é a minha vida, né? Então, fiquei pensando isso com vocês, né? Aí queria saber se teve alguma coisa assim que puxou vocês, né? Além desses fatos que vocês já trouxeram, justamente sobre isso, sabe? Assim, vocês já trouxeram essas coisas, esses momentos, né, de reafirmação, né? Justamente sobre o impacto das obras ou da sua feitura já, né? Mas queria que vocês trouxessem um pouco mais, né? Anu, que pode começar? Sim, é sobre dizer como filmar esse cotidiano é importante, assim, não entendi muito qual foi bem a pergunta. Tá, é de como esse processo de sensibilização que o cinema, o clipe, enfim, essa questão, ela traz para a gente, de como isso também nos coloca nesse exercício de reelaborar a nossa própria identidade, né? E aí, por essa coisa do sensível, né? Enfim, da sensibilidade, assim, mais nesse sentido, né? De reelaborar a própria identidade, de toda essa relação, sabe? Assim, como é que esse processo ele é uma troca, né? Traz essa possibilidade, assim, sabe? Sim. Sim. Anu, quer que eu responda primeiro? Que aí você pode também elaborar pelo que eu for falando. Sim, boa Pode ideia. ser? É de Pode boa para ser. você? Tá. Sim. Eu acho que
esse processo de reelaboração, ele vem muito de um desejo de pertencimento, mas não era o meu, era de outras pessoas, né? De outras pessoas iguais a mim que não se viam nesse lugar. Esse lugar de sensibilidade que eu escolho traçar na minha obra, ela é exatamente esse movimento que eu falo de recontar, né? A gente vai recontar essa história que foi contada aqui, e não é verdade essa história. Para criar esse mundo pertencente, pertencível, né? Então, dentro, né, nessa busca da construção do sensível, eu fui muito nesse lugar de o que eu poderia, que história eu quero contar para o mundo? O que eu quero contar para o mundo? Que as histórias que estão sendo contadas nesse cinema do qual eu trabalhei uma década, elas não estão me contemplando, né? E aí eu penso, esse, essa obra enquanto lugar de sensibilização e de criação dessas memórias outras. E a partir do feedback que eu fui recebendo também, eu me encontrei muito com uma fala da Érica Malunguinho, que é a primeira deputada trans eleita no estado de São Paulo, que é uma nordestina, migrante, mulher preta, que me ensina muito. E tem uma fala dela que ela fala que nós não somos resistência, nós somos poesia, né? Nós somos essa coisa bonita que transcende a cada lugar que passa. A resistência são deles com a nossa existência, né? Então eu fiquei pensando nisso, assim, por isso que eu não quis também. Eu falo ali, né, do racismo, que meu avô é um homem preto, analfabeto, que não sabe ler e escrever, e mesmo assim me ensina através desse cotidiano, dessa poética, que para mim ela é cotidiana, a poesia ela vai encontrando a gente, dentro dessa perspectiva de uma realidade de uma família preta, pobre, periférica, com a maioria dos seus integrantes analfabetos, como a gente pode construir lugares não só para mim, né? Não é sobre mim. A Voa não é sobre mim, assim. Muito. Eu fico muito lisonjeado de Ana narrar o que está acontecendo, porque quando eu terminei de fazer o filme, eu ficava me questionando, vai, quem tá interessado em saber na minha história, né? Do meu avô, né? Eu fiquei assim 1 ano com o filme parado. Ficou lá guardado, até eu entender que era realmente isso, assim, né? Que era esse, que realmente fazia parte de uma reconstrução, era uma obra cinematográfica daquilo que eu vinha trazendo muito tempo no discurso e na prática, mas acho que a Voa foi uma quebra, assim, né? Para eu entender um outro cinema, um cinema que ele vai carregar, é um cinema que, para além da do pensamento, né, do conhecimento técnico, de como se constrói, de como se monta, do que é uma trilha sonora, como se constrói um roteiro. Ele é um cinema, é um filme que ele vai passar pelas emoções. E como eu trabalho o pensamento decolonial e contracolonial, eu acredito que todo aprendizado, ele só surge a partir do momento que a gente se emociona. Tanto que é isso que eu trabalho nos meus cursos de formação, né? Então, eu acho que é isso, é se reconhecer no outro, né? Saber que a gente não está sozinho, saber que as nossas memórias, elas não são só memórias de dores. A gente está falando de uma outra realidade, né? As memórias de dores, elas existem, elas precisam ser pautadas, assim, mas eu acho que esses suspiros também, eles são importantes para a construção do nosso imaginário, né? A gente pensa que a gente está construindo um imaginário que vai ficar, né, como a Milk bem colocou, é uma obra que vai ficar, que vai registrar um tempo e vai ficar aí para sempre, né? Então, usar isso como uma ferramenta, que como eu já disse, para mim o cinema é uma ferramenta que ela é ética, política e poética, e o Simas e o Rufino, eles falam de uma perspectiva de uma educação que eu trago muito para o cinema, assim, né? Que eu acredito que o cinema, esse cinema que eu venho buscando construir, é um cinema que a gente busca engolir o outro, mastigar o outro e cuspir o outro de forma alterada para o mundo, para que assim ele altere, mastigue e cuspa mais pessoas de forma alterada para o mundo, né? É um ciclo que ele vai se retroalimentando e é por isso que a gente está aqui e fazendo o que a gente faz. Então a sensibilidade do meu filme vai muito desse lugar, de educação, né? De ser ético, político e poético. Obrigada, Lucas. Justamente,
eu pensei justamente nisso. Quando a gente terminou o clipe, a gente divulgou nos vilarejos ou outras cidadezinhas do interior, e muitas vezes num contexto de festejos rurais, e foi muito legal isso, porque o público se espelhou, porque fala da vida deles, e tem muitas pessoas que têm mãe, filha, primas, quebradeiras do coco, ou pessoas ribeirinhos, eram ribeirinhos, a maior parte do público, então é muito interessante de ver as pessoas assistir o clipe, e que as palavras falam para ele que não é como se você vai assistir um filme que eu não entendo muito o universo, assim, não, ele vai falar, vai tocar eles diretamente, e eu senti uma coisa de valorização, e tudo isso numa grande leveza, porque a música é leve, o ritmo é leve, é feito com alegria, e o público realmente ficou bem alegre, ficou se divertindo, e eu senti essa coisa de valorização, assim, na recepção do público, porque foi realmente mostrado nessas cidades pequenas do interior, e eu acho que esse circuito, assim, de quebrar o grande circuito, de fazer outro circuito, assim, como agora nós temos esses meios de transmissão, de divulgação, de fazer filmes, assim, como quebrando o grande circuito do cinema, e permitir outros caminhos, e permitir o acesso diferente, e permitir que tenha uma relação direta, assim, entre o que foi filmado, o assunto, a obra, e o público concernado, assim, e isso foi bem legal, porque as pessoas se reconhecem, assim, e as pessoas que faziam parte do filme também se sentiram valorizadas, assim, porque foi, assim, assim, essa relação entre o público e a obra permitiu isso, tanto da parte das pessoas que faziam parte do filme, tanto das pessoas que assistiram o clipe. E foi bem legal, e essa parte sensível, que é muito importante, que para mim é primordial, assim, para começar um filme, um documentário, uma ficção, de ter essa parte sensível, de transmitir isso para as pessoas que vão participar do projeto, porque pode, assim, abrir muitas coisas para elas também, e temos uma parte, assim, de educação, cinema, educação, educador, e eu acho que deveria ser, assim, mais projetos, que se puder fazer mais projetos de cinema dentro desses lugares, que é muito difícil ainda de fazer isso, mas porque muito é um arte coletivo, então cada pessoa pode ter o espaço de se expressar e de modelar como vai ser o filme também, porque também um tema, se lá você vai filmar uma realidade, então você vem com uma ideia, mas a ideia vai também mudar à medida que você vai conhecer as pessoas, porque você vai filmar uma quebradeira do coco e amanhã uma outra quebrada do coco, mas já é uma pessoa diferente, que vai trazer para você outra coisa. Então, o filme vai se mudando, assim. Isso é interessante também. Obrigada, gente. Assim, para finalizar, né, a gente finalizando aqui, queria saber de vocês, assim, a partir desse nome Piranhão, né, assim, o que para vocês é isso, né, assim, o que é, assim, para a gente, essa coisa do piranhão é ser, tá? A gente é piranhão porque a gente conflui com os territórios, né, Piauí e Maranhão, aí tem essa, enfim, conflui com vários territórios, né, mas queria saber de vocês, assim, o que é, vocês já sendo piranhão também, como é que é para vocês ser piranhão?
Confesso que eu não sabia o que era o Paranhão da mostra, acabei de ficar sabendo que você falou que é essa ligação dos dois territórios, eu adorei. Mas eu acho que fazer parte dessa composição de uma mostra tão bonita, que acontece em ligação com esses dois territórios, já é de uma boniteza inenarrável, né? É, então, acho que agora ser Piranhão é também ser resistência e construtor de novos de novos e outros mundos pertencentes e pertencíveis, né? Para além, acho que a gente pode ser também a rainha da sedução, né? Quando a gente é Piranhão. Sim, para mim foi um grande prazer quando eu recebi a notícia de poder participar e porque eu gostei muito da proposta, né, de unir esses dois territórios e como uma seleção de filmes tanto diverso assim, tanto forte também, assuntos fortes em proposta. Então, sim, agora também eu descobri o significado, mas o nome já é percutente para mim. O nome já é evocador. Quando eu vi o título da mostra, eu falei, nossa, que legal. Muito bom. Assim, a sensação é essa mesmo, assim, é uma coisa se deliciar. Mas, gente, obrigada demais. Obrigada pela presença, pela disponibilidade, pela generosidade de a gente estar conversando aqui sobre o trabalho de vocês. Muito importante. Queria agradecer, né? Vocês compõem a sessão de quarta-feira da mostra, né? Então, é isso. Uh, mas, enfim, queria agradecer novamente, agradecer em nome da Labcine, que é esse coletivo de cinema que atua no audiovisual, e é isso, né? É isso. Essa conversa ela vai ser disponibilizada online como parte da programação online, né? Como da mostra nesse formato online, tá? Queria agradecer demais a presença de vocês. Foi um prazer conhecê-los e até logo, né? Até já. Obrigadão, Ana, obrigadão, pessoal da Mostra Piranhão, do Labcine, foi um prazer, não está sendo um prazer estar com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Já é. Agradeço muito também, Ana. Foi um prazer conversar com vocês, prazer conhecer a Lucas, teu trabalho, escutar. Para mim, muito enriquecedor. E também espero que seja o início de uma longa caminhada e de encontros múltiplos. Axé. Achei. Axé, gente. Então tá, obrigado, até mais. Obrigada, gente. Obrigada demais. Foi um prazer. Igualmente, até. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Bora gravar o texto. Olá, sejam todos bem-vindos à primeira mostra Piranhão de Cinema, que está acontecendo simultaneamente em Teresina e São Luís, que teve início dia 11 de janeiro de 2023 e se estende até o dia 14, sábado, com a programação super especial de mesas de bate-papo, oficinas e exibições. Nós queremos agradecer a nossos parceiros que estão tomando. Nós queremos agradecer a nossos parceiros que estão tornando possível a realização da mostra, ao Luxor Soft Hotel, principalmente na pessoa de Ítalo Viana, ao Projeto Paradiso, que nos apoia com a ação Paradiso Multiplica, a Cardume, plataforma de streaming brasileira que valoriza o cinema nacional e o curta-metragem, o público do festival. O público do festival pode acessar um mês grátis do Plano Peixe com a Cardume, plataforma, a Cardume
plataforma de streaming brasileira que valoriza o cinema nacional e o curta-metragem. O público do festival pode acessar um mês grátis do Plano Peixe, com acesso no QR Code e no cartaz da mostra para assistir curtas do Brasil inteiro por um mês. A ASAC, Associação Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, e também a todos os nossos apoiadores, especialmente Instituto Ubíqua, no JOC, o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo... Vou tudo de novo. Olá, sejam todos bem-vindos à primeira mostra Piranha. Olá, sejam todos bem-vindos à primeira mostra Piranha de Cinema, que está acontecendo simultaneamente em Teresina e São Luís, que teve início dia 11 de janeiro de 2023 e se estende até dia 14, sábado, com uma programação super especial de mesas de bate-papo, oficinas e exibições. Nós queremos agradecer a nossos parceiros que estão tornando possível a realização da mostra, ao Luxor Soft Hotel, principalmente a pessoa de Ítalo Viana, ao Projeto Paradiso, que nos apoia com a ação Paradiso Multiplica, a Cardume, plataforma de streaming brasileira que valoriza o cinema nacional e o curta-metragem, e o público do festival vai poder acessar um mês grátis do Plano Peixe, com acesso no QR Code no cartaz da mostra, para assistir curtas do Brasil inteiro por um mês. A SAAC, Associação Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, e também a todos os nossos apoiadores, especialmente o Instituto Ubíqua, no JOC, o Núcleo de Pesquisa... A SAAC, Associação Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, e também a todos os nossos apoiadores, especialmente Instituto Ubíqua, no JOC, o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação, Secretaria de Cultura do Piauí. Essa é uma realização Labcine Filmes. É isso, galera.